mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Percival, você quer começar? Não, velho, é você, meu caro. Então ótimo. Você é o Então, boa apresentador tarde. oficial aqui, não tem jeito. Então deixa comigo, né? Usar aqui minhas experiências de locutor de rádio, né? Então, maravilha, gente, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, né, e que vão nos assistir posteriormente aqui no canal do CT Hub de São Paulo, né, um dos maiores hubs de segurança da América Latina. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, se inscreva e não esqueça de dar aquele joinha também. Mas se você também não gostar, escreva bastante porque você não gostou, porque isso também valoriza o nosso programa através do algoritmo, né? Então, hoje a gente tem aqui um convidado especial, né, já bastante conhecido, o Alexandre Frankel, né, com suas ideias bastante inovadoras no mercado não tão inovador, né? Acho que a gente poderia dizer assim. Estou aqui com meu amigo Percival Barbosa, o arquiteto da segurança, Caldeira, né? Mestre em inovação pela Universidade do Porto, diretamente aí de Portugal. Não sei se está acompanhado do vinho, né? Apesar do frio. Aí, né? Vinho do Sejam Porto. bem-vindos. Né? O vinho é depois da live, para poder fazer uma boa live. Maravilha. Então, sejam muito bem-vindos, Alexandre. Muito obrigado pela gentileza, né, de nos atendido aqui. Agradecemos mais uma vez a sua presença e gostaria, inicialmente, que você fizesse uma rápida, né, apresentação assim, da sua trajetória, só para o nosso público aqui se familiarizar um pouco, e a partir da sua apresentação é que a gente começa a fazer a pergunta. Então, quem tiver a sua pergunta, a partir da fala do Alexandre, começa. Então, vamos lá. Alexandre, a bola está com você aí. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Aurélio, obrigado, Percival, obrigado, Wilson. Prazer estar aqui com vocês. Pô, Alexandre é um inovador, né? Um cara que sempre questionou modelos, desde sempre, começou a empreender muito, muito cedo. Nunca tive carteira assinada, Aurélio, na minha vida, e é algo que eu me orgulho muito. E minha família, somos dois, três. Wilson não se pronunciou. É importante passar pela experiência. E minha família vem do mercado imobiliário, né? Meu pai sempre incorporou, mas eu fundei uma outra empresa de tecnologia e eu vendi essa empresa ainda bastante jovem e resolvi empreender de novo. E aí foi uma experiência muito legal, que eu era um cara que ficava 5 horas por dia no trânsito, essa era a minha vida, assim como grande parte dos paulistanos e muitas outras cidades do Brasil. Tenho visitado muitas e vi que o trânsito é terrível. E nessa experiência de trânsito, eu fui morar num apartamento bem pequeno, depois que eu me casei, e eu tive uma mudança muito grande na minha vida. Aquelas 5 horas, né, que eu passava no trânsito transformaram a minha vida. Eu comecei a ir a pé de bicicleta. Além de ganhar as horas, eu comecei a conhecer uma nova cidade, um novo estilo de vida. E eu fundei a minha segunda companhia, minha segunda jornada empreendedora, uma incorporadora que se chama Vitacom, que fica aqui em São Paulo, uma empresa que ficou bastante conhecida pelos apartamentos compactos, né? A gente acredita em uma vida minimalista, uma vida mais compacta, com mais praticidade, ou seja, apartamentos que cabem no bolso, é uma forma de democratizar o apartamento. O modelo foi muito criticado na época, né, quando as pessoas vão morar nesse tipo de apartamento e tudo mais, mas logo nós percebemos que existia um mundo, né, de pessoas solteiras, principalmente, pessoas buscando praticidade, buscando uma vida mais minimalista, mais econômica. Bom, a empresa foi um grande sucesso, uma empresa que hoje fatura aí bastante, produz 4, 5 mil unidades por ano e se tornou
uma das principais incorporadoras do país. E aí, senhores, começa a jornada atual da House, que eu acho que é onde a gente vai falar bastante hoje, os nossos espectadores aqui, que eu percebi uma mudança muito grande no mercado, as pessoas cada vez menos, principalmente a nova geração, não querendo mais comprar tanto o imóvel, né? Não querendo tomar uma dívida de 30 anos, pagando juros assim completamente exorbitantes para bancos. Então, uma mudança de comportamento, e aí começa a jornada da House, que é uma empresa que foi fundada, inicialmente ela começou com uma pequena área dentro da Vitacom, para ajudar aquelas pessoas que compravam um apartamento e buscavam rentabilidade a terem sucesso. Era muito difícil, dava trabalho, as pessoas não tinham rentabilidade. Aí começa a House para ajudar esses investidores, né, que gostariam de ter uma renda passiva sem ter trabalho. E aí a House começa fazendo gestão. A House hoje tem 3 anos e a gente começou a entrar num modelo, mesmo por conta da pandemia, que acabou nos obrigando a uma adaptação. Nós nos associamos hoje a incorporadores do Brasil inteiro, né? O nosso modelo hoje consiste em levar uma marca do mercado residencial, quer dizer, a primeira marca, né, que se tem notícia, você pegar o mercado de alimentação, o mercado de automóveis, o mercado de roupa, todos eles têm grandes marcas, e o mercado de habitação ainda não tinha uma grande marca. E a House começa a se associar com incorporadores do Brasil inteiro. Hoje nós estamos em mais de 120 cidades pelo país, então foi uma expansão. Isso foi nesse tempo aí de pós-pandemia, e nós trazemos uma série de serviços para o condomínio, para aqueles prédios que ajudam na vida condominial, ajudam no dia a dia do morador, trazendo praticidade, trazendo comodidade, uma série de serviços. A gente vai poder explorar um pouquinho mais esse tema. E já dando um spoiler, a gente tem barateado de uma forma extrema o custo condominial, que acho que essa é uma das maiores ofertas de valor que a gente traz. Então, esse é um breve resumo, mas vamos embora aqui na live, que tem muito para a gente falar. Queria agradecer novamente o convite e a presença de todo mundo que está nos escutando. Então, mas sabe, Alexandre, que eu como arquiteto, acompanho o mercado imobiliário, as novidades e tal. E eu conheci a Vitacom porque começaram a fazer um prédio do lado do prédio onde eu morava, e os caixilhos eram todos amarelos. Eu achei aquilo lá um pouco estranho e entrei lá para ver, para conhecer, e assim que eu tomei conhecimento da Vitacom, e assim que eu comecei a acompanhar todo esse processo que vocês estão fazendo, né? E Você mora em realmente Perdizes, Percival? eu morava em Perdizes, exatamente. Agora eu estou em Genópolis, mas eu morava em Perdizes, é perto ali do Allianz Parque, ali. Esse prédio que eu estou falando, ali na Turiaçu, eu acho que é. Na Turiaçu. Né? Acho que não sei se foi um dos primeiros, porque já faz um certo tempo isso, uns 4, 5 anos, acho. Foi um dos, 4 anos. mais. Na verdade, ele entregou há 5 anos, né? Então isso significa que é um Isso, prédio de 8 anos. isso. Então foi bem do nosso começo mesmo, foi um dos primeiros É, aí da, da, então, da nossa jornada. esse prédio eu vi construir desde o comecinho. Eu morava do lado, e depois a minha surpresa foram os castilhos amarelos, né, que me chamou a atenção. E aí eu fui ver por que será que alguém decidiu fazer caixilhos amarelos, porque o mercado imobiliário, você sabe, né? Não tem nada mais tradicional do que o mercado imobiliário e a administração de condomínio. Então, a inovação, quebrar esses paradigmas, é uma coisa realmente um trabalho importante. E eu, o Albélio e o Wilson estamos nessa. Nós estamos procurando quebrar esses paradigmas e trazer para os síndicos, para os moradores, né, que são os clientes finais no final da história, novas ideias, novos benefícios, uma nova maneira de morar, né? Tá certo? Ou seja, a cidade, as cidades estão se desenvolvendo, né? Se você não mora num condomínio, você vai acabar morando em um, tá certo? Não tem jeito, tá? Até por uma questão de sustentabilidade, tá? Mas isso é uma outra conversa. Então, ah, embora isso aconteça, o custo de morar nas cidades é cada vez maior, né? É cada vez mais caro, cada vez leva mais tempo para fazer as coisas, é um trânsito danado, tal. Então, trabalhar na redução desse custo, numa outra forma de projetar os prédios, né? Eu acho que tecnologia e arquitetura vão convergir
para fazer esse atendimento, né, dessa nova demanda. E isso é muito importante. Eu agradeço muito a tua presença aqui, porque vai ajudar muito o nosso público a tomar conhecimento disso e procurar saber mais, né? O Wilson é professor de inovação, o Albélio, professor de sindicância. Então, estamos aqui na reunião certa, com as pessoas certas na sala. Wilson, tem uma pergunta aí? Vamos lá. Bom, só primeiro um prazer estar aqui. E professor de inovação, certamente é o Alexandre, que está fazendo um business complicado desse dar certo. Eu sou um entusiasta, né? Então, ô, Alexandre, eu vou colocar aqui algo que provavelmente você já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes, mas eu vou ficar feliz em ouvir a resposta pela primeira vez, né? Um desafio grande nessa questão da inovação é quando você sai da questão de você escalar no digital para escalar no físico, que é a essência do seu desafio, né? E a gente viu uma experiência anterior que virou até série da Netflix, que é o WeWork, em que todo mundo se tornou especialista na WeWork por causa da série, mas a gente percebe algumas dificuldades inerentes ao negócio de você escalar no físico. E o seu business ele tangencia algumas coisas ali que foram levantadas como barreira, como desafio. Aí eu queria pedir para você falar o seguinte: o que você elencaria seus 2 ou 3 maiores barreiras dessa questão do físico para o digital que você teve que vencer? Eu sou muito curioso em relação a isso. Muito bom, Wilson. Essa é a pergunta já do faixa preta, né? Aquele cara da inovação que já conhece. A resposta, eu acredito que muita gente não conhece muito, né? Não entende do modelo. Eu ia pedir licença para, em 2 minutinhos, explicar um pouco o que é o modelo da House, e daí depois eu respondo. Pode ser? Eu acho que é assim, a gente traz todo mundo para a mesma página, porque o Wilson já fez uma pergunta muito mais avançada e talvez a melhor pergunta que eu recebi nos últimos tempos, que é esse desafio da escalabilidade com um componente físico. Pessoal, o seguinte, se a gente imaginar, né, imagina um celular, da época até, deixa eu mostrar para o pessoal, você já teve um desse aqui, Alvelho? O Percival não, o Percival é mais jovem, ele não deve ter conhecido esse daqui. Né? Não, eu tinha um amigo que tinha um desse instalado num Opala. Tinha uma antena em cima do Opala, assim. Exato. Exato, esse mesmo. Um amigo muito mais velho, né? Aquele amigo. Isso, mas era amigo. Era amigo. Então, esse telefone, pessoal, um telefone analógico, que ele simplesmente fazia ligações, né? Todo mundo deve lembrar, não esse, obviamente, mas aqueles mais, deixar ele aqui para aqueles mais antigos, né? O StarTAC, o famoso Tijorola, que só fazia ligações e não fazia mais nada. Assim são os prédios hoje, né? Os prédios hoje são analógicos, né? São prédios que eles têm geralmente uma portaria, né? A grande maioria, óbvio, tem outros que são mais sofisticados, condomínios mais novos, maiores, mas a grande maioria deles são compostos por uma portaria e um salão de festas, alguma coisa muito rudimentar, mas não oferecem nada para o usuário, né? Eu chamo de prédios analógicos, que eles não são conectados, eles não dispõem de serviços. Até que em determinado momento na história, né, genialmente foi criado um smartphone, em que no smartphone nós temos todos os aplicativos que hoje revolucionam as nossas vidas. Então, nós temos aqui o WhatsApp, o Instagram, o Waze, entre muitos outros aplicativos, dos quais a gente não vive sem, né? Todos eles estão aqui na palma da mão. Então, aquele aparelho que era analógico, que não tinha nada, foi conectado e se trouxeram a este aparelho, ele se tornou mais inteligente e trouxeram milhares de possibilidades que hoje a gente não consegue viver sem, né? Para se comunicar, para se locomover, para comprar, vender, se relacionar. Então, a nossa visão é que os prédios são hardwares, né? Que eles são exatamente iguais um telefone celular e até hoje eles são desconectados, eles não oferecem muito mais do que uma portaria, um salão de festas. A nossa visão hoje na House é conectar, da mesma forma que foi feito com um telefone ou com um computador, é conectar aquele hardware a milhões de serviços. Então, hoje, nós conectamos esses prédios a empresas, só que, ao invés dos aplicativos, são empresas do mundo real, que hoje conseguem transformar a vida em um condomínio, trazer centenas, milhares de serviços.
Aí, só para dar alguns exemplos, a gente está falando de carro compartilhado ou carro por assinatura, carregador de carro elétrico, bicicleta compartilhada, o mercado que muitos prédios já têm, adega, venda de cerveja, armários inteligentes, lavanderia autônoma, cafeteria autônoma, máquina de vender farmácia, de vender apetrechos para o pet, cuidar do seu pet, embelezamento feminino, enfim, são hoje centenas de serviços prestados por empresas como Magalu, como Localiza, como Pets, como iFood, como Rappi, como Renault, como BMW, então, para citar algumas das marcas conhecidas. Então, nós estamos trazendo aplicativos ou marcas para a vida deste condomínio. Algumas dessas marcas prestam os serviços pelo celular, então você consegue acessá-las pelo celular, é o caso da abertura de portas, é questão de cadastro de visitantes, enfim, são sistemas que ficam na palma da mão, como se você tivesse um controle da sua moradia integrado ao seu telefone celular. E outros desses implementos são físicos, né? Existe um carro que é estacionado na porta do carro, existe um carregador de carro, existe uma máquina de lavar. Então, quando o Wilson pergunta, né, qual é o desafio de escalar esse tipo de operação física nos prédios e serviços, né, como a administração condominial, como a gestão dos apartamentos. Então, aprendendo um pouco com a história, a gente pode cometer novos erros, mas os que já foram cometidos, a ideia é não cometê-los novamente, que é o caso do WeWork, do qual a gente conheceu muito bem, né? A Vitacom, que é a minha outra empresa, fez uma série de negócios com o WeWork, eu conheci muito bem, o fundador, conheci a empresa. Então, a ideia é que a gente não cometa os mesmos erros. Então, o que a House faz hoje? Ela não pratica nada. A House hoje ela não pratica administração condominial, ela não pratica troca de lençol e gestão, ela não pratica carro compartilhado. Eu não entendo nada de carro compartilhado e nem de venda de Coca-Cola no mercado. Nós integramos as melhores empresas do setor, sejam eles prestadores de serviço ou vendedores de produto, e nós integramos essas melhores empresas do mundo, né, setorialmente falando, ao prédio. Então, nós contratamos a BMW ou a Localiza, que vão prover um carro compartilhado no prédio. E nós integramos esse sistema ao prédio e ao aplicativo. Então, nós trazemos a Unilever ou a Dry Clean, por exemplo, para fazer o serviço de lavanderia, que são os maiores especialistas em lavanderia autônoma. Então, eles que vão prover o equipamento, eles que vão administrar o equipamento no dia a dia, e a House integra tudo isso dentro de um único aplicativo, fazendo toda a parte, obviamente, de regulamentação, de manutenção, de curadoria, mas a gente não entra para executar. Então, Wilson, respondendo a sua pergunta, nós estamos numa camada, né, de integração, de agregar prestadores de serviço ao hardware, exatamente igual o Windows, igual o Android ou igual o iOS, no caso da Apple, e a gente não executa, né? O grande segredo aqui é nós nos aliarmos com os maiores especialistas que têm operações capazes de entregar um bom serviço, um bom produto, e nós estamos numa camada de gestão dessa turma toda, né, desses prestadores, para garantir uma excelência na operação, uma excelência na usabilidade do cliente final. Respondi? Não, perfeitamente, claro. Obrigado. Só fazendo um... Alexandre, tem uma frase que eu sempre uso, que tem a ver com o que você falou agora, eu sempre digo, o seu prédio vai ser um iPhone, não é? Que é o digital, né? É o digital. Fantástica essa frase, eu vou te levar para citar essa frase nos meus seu prédio vai ser um iPhone, não tem dúvida. É isso. Foi o que o Steve Jobs fez em relação ao tijolo que você mostrou antes aí, tá certo? Em relação ao iPhone, ou seja, o design, a arquitetura e a tecnologia vão convergir em alguma coisa que é utilizável pela população. Perfeito. Principal, se você me permitir, hoje é indissociável, a gente não pode pensar mais em imóveis que não estão associados, que não contêm tecnologia e serviços. Então, se a gente estava numa época, né, de pensar arquitetura, pensar fluxo de pessoas, agora a gente chega na época digital. Então, não é mais possível dissociar imóveis de tecnologia e de serviços. Então, acho que essa é a grande lição para a próxima década, né, para o próximo ciclo de evolução da tecnologia de inovação do mercado imobiliário.
Mas isso O- muda o design, muda a arquitetura do prédio. A arquitetura tem que convergir com isso para Totalmente. funcionar. Hoje o que eu converso mais são arquitetos, que eles têm que pensar o prédio como um grande hub de serviços. Então, se ele Isso, pensava antes um prédio que tinha que ter lá bonito, né, ele tinha que ter um certo fluxo, hoje nós estamos brifando os arquitetos que o fluxo de entrada do prédio ele está diretamente ligado ao consumo e aos serviços, né? Então, ele passa isso. pelo mini mercado, ele passa pelo armário autônomo para ver se chegou alguma encomenda, ele tem que Aham. passar por uma série de outros elementos ali que são conectados ao prédio, como é projetada a central de segurança, a questão das áreas comuns compartilhadas. Sim. Então, isso muda. A concepção hoje é completamente diferente e alguns arquitetos já estão projetando especificamente prédios para receber toda essa gama de serviços. Então, e você jogando isso para um conceito na nova geração, são apartamentos menores e mais áreas comuns, mais áreas Sem de dúvida, uso comum e sem apartamentos dúvida. menores. E isso, o menores, né? O pessoal pergunta muito, né? Pô, mas é Sim, pequeno, é pequeno. O que que acontece isso para a gente entender? Primeiro que está muito caro, precisa caber no bolso. Então, um sim. dos sintomas disso é diminuir, porque senão ninguém consegue comprar um apartamento a 20 mil reais o metro quadrado. Qualquer apartamento de 50 metros quadrados é 1 milhão. Quantas pessoas têm 1 milhão para comprar? São pouquíssimas. O segundo ponto, que as pessoas também, ainda talvez muitas não perceberam, que a nossa pirâmide etária está sendo composta por pessoas solteiras. São Paulo, por exemplo, vai chegar a 50% de pessoas solteiras nos próximos 10 anos, 15 anos. Outro ponto crucial, as famílias estão muito pequenas, são famílias sem filhos, com um filho, dois filhos ou talvez um pet. E isso é a constituição familiar, né? Então, quando a gente fala, né, de apartamentos menores, é muito pela questão econômica, pela questão da nossa pirâmide etária, e aí que você bem colocou, Percival, as áreas comuns, elas vêm para suprir, né, para complementar, de forma que a pessoa não precise pagar individualmente por aquilo. Você já tinha aquele espaço todo, será que ela precisa ter uma sala de jantar de 10 lugares? Será que ela precisa ter tudo lá dentro? Ela precisa ter uma lavanderia profissional para todos os dias, só quando ela vai lavar uma colcha, ela pode lavar lá embaixo no térreo. Sim. Então, são questões que a gente consegue otimizar, e aí o condomínio é mais barato, o IPTU é mais barato, ela consegue comprar num lugar melhor para questão de mobilidade, para poder estar próximo do emprego, próximo da escola dos filhos. Então, essa é a Sim. grande revolução. E eu acredito muito nisso. E está dado, né? Se a gente vê hoje a composição, como o mercado está produzindo, já está muito nessa linha. Ah, não, sem o dúvida. Alexandre, eu queria, assim, de tudo o que a gente foi colocado aqui, eu queria te ouvir no seguinte aspecto, porque às vezes me passa a ideia que o mercado ele é muito pulverizado. No seguinte, em que aspecto eu quero falar? No primeiro, a gente observa que o imóvel no Brasil sempre foi tipo assim uma questão de segurança, né? Por exemplo, eu que sou um baby boomer, por exemplo, você foi educado para quando você tivesse 40 anos, você tinha que ter casa própria, família, carro e etc. Então você tem esse lado, esse é o fato da questão. Do outro lado, com essa questão da pandemia, segundo tem uma pesquisa, eu acho, do DataZap, né, mais, eu acho que de outubro, né, desse ano, que também fala dessa questão de você ter mais espaço moradia, né? Quer dizer, empreendimentos maiores por causa dessa questão do home office, né? Você trabalhar em casa, então você precisa de mais espaço. Por outro lado, você traz um novo conceito, né, de moradia. Moradias mais compactas, serviços agregados, né? E aí você foca nessa concepção, né, que a gente vamos dizer assim, um futuro presente dessa nova estrutura social, né, seja familiar, seja individual, que a gente está vendo. Né, como que você, por exemplo, lê esse ambiente, como que você, por exemplo, você percebe essas mudanças? Você está com um público muito específico ou a forma como você concebe esses empreendimentos também, ele consegue atrair públicos de gerações diferentes? Por exemplo, a essa colocação até baseado, talvez, no estilo de vida que pode ser diferente do que você vive
atualmente, inclusive o Peter Schwartz tem um estudo que ele fala que futuramente vai haver muito divórcio de gente mais idosa também. Então, como que você, dentro dessa estrutura toda, como é que você se posiciona e como que você vê mais para frente, né, esse seu trabalho dentro desse contexto aí? Obrigado, velho. Deixa eu explicar, assim, existe uma, só para a gente diferenciar, né? A Vitacom, ela é uma incorporadora, ela produz imóveis e ela é focada nesse segmento de apartamentos mais compactos e bem localizados. A House, por sua vez, ela é uma plataforma que presta serviços, né? Que traz serviços para dentro dos condomínios. E aí a gente não tem distinção nenhuma, né? Hoje o nosso portfólio, ele é composto mais ou menos por um terço de unidades que são focadas em renda, né? São os apartamentos mais compactos, geralmente focados em locação, e 2/3, a grande maioria, são apartamentos de moradia, de 2, 3 dormitórios e 4 dormitórios. Então, hoje a gente está muito diversificado. A gente vai do segmento econômico até o altíssimo padrão, apartamentos de 500, 600 metros quadrados, casas, loteamentos. Então, não existe uma restrição, nenhum público específico. Né? O que muda um pouco é a curadoria. Então, para explicar isso, quando a gente está numa cidade ou num prédio localizado na praia, por exemplo, né, vamos pegar aqui, por exemplo, Balneário Camboriú. Então, a pessoa ela quer uma solução de guarda-sol, ela quer ter serviços, até ela quer ter uma máquina para vender chinelos, por exemplo. Isso são necessidades atinentes à moradia de praia. Quando a gente está numa cidade como São Paulo, as pessoas já buscam armários autônomos de logística para fazer cartório, para receber encomendas, eles buscam soluções práticas, né, de dia a dia, que são diferentes daquelas da praia. Então, muda a curadoria. A mesma coisa, se a gente está num apartamento, num prédio econômico, então, por exemplo, o mercado ele trabalha com produtos um pouco mais econômicos, o carro compartilhado é um carro mais popular e por aí vai. Se nós estamos num prédio de alto padrão, você já tem uma adega de vinhos sofisticados, já tem um carro sofisticado também disponível. Então, o que muda é a curadoria. Mas a percepção, né, o aprendizado que a gente tem ao longo desses anos é que as pessoas querem serviços. Então, o solteiro, a família, o econômico, o alto padrão, hoje ninguém quer se preocupar em consertar um ar-condicionado, ninguém quer se preocupar em contratar alguém para arrumar ou para limpar a casa, né? Se ele puder fazer aqui num clique no celular, ele vai adorar, né? Hoje você contrata uma limpeza igual você chama um Uber, você marca o horário, a pessoa vem, limpa e pronto, já está resolvido. Se você precisar de uma manutenção, né? Imagina você estar lá numa cidade super quente como Cuiabá e quebra seu ar-condicionado, você tem uma manutenção quase que instantânea. Então, a ideia é trazer facilidades para o morador, de forma que ele não se preocupe. Então, hoje não existe um público específico, né? A gente está em todos os públicos, seja econômico, seja a funcionalidade ou a vocação do tipo de empreendimento. E o que nós entendemos é que todo mundo hoje precisa de serviços e precisa da tecnologia para ajudar a ganhar eficiência. É assim que a gente vê hoje o mercado. Uhum. Okay. Obrigado. Wilson, alguma? Alexandre, uma das coisas que eu gosto de fazer de leitura é ler ficção científica dos anos 50, 60 para ver como é que os caras imaginavam o mundo lá na frente. Você já leu Isaac Asimov? Eu já li eu não li o livro, eu já li algumas coisas sobre ele, mas meu conhecimento é parco, se você puder. Eu vou dar uma sugestão, porque o que você falou ainda há pouco parecia algo que eu li no livro do Isaac Asimov. Tem uma série dele de livros, e o primeiro livro se chama Cavernas de Aço, em que ele descreve a população num futuro em que os humanos, não é claro, mas é onde os humanos conviviam com robôs, só que as cidades eram megacidades e não tinha mais espaço para as pessoas terem áreas como você citou na sua casa. As pessoas não tinham mais lavanderias, as pessoas não tinham mais cozinhas, as pessoas tinham áreas comunitárias que elas conviviam nos prédios. E, eventualmente, elas podiam ter algum privilégio de ter uma coisa, mas quando fizesse sentido. E uma das discussões que tem no livro, o cara fala assim, mas por que você quer ter uma cozinha sozinha para comer em casa? Você come com as pessoas que estão próximas de você, que é muito mais agradável. Então, uma provocação que eu deixo aqui
Assim, consulte um pouquinho do que está lá no Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, porque na hora que você me falou, me veio exatamente a cabeça. Não sei se o Albélio ou o Percival já leram o livro, foi o movimento que veio. Faz sentido para vocês ou não? Ficou muito claro para mim essa descrição dele. Ah, sim. Eu acho que faz, o Wilson. Aí tem uma coisa interessante. Se você pega, por exemplo, até outro dia, uma vez eu entrei aqui nesses quartinhos de despensa que a gente tem em apartamento, eu tinha uma oficina lá dentro. Você tem furadeira, serrote, martelo, você tem um monte de coisa. Né? Você pega a cozinha da sua casa, por exemplo, você usa muito ou pouco. Mas você tem aquilo ali, está ali. Porque a gente não tem essa ideia do compartilhamento, porque você tem a sociedade do ter, né? São gerações que a gente tinha que ter as coisas. E você quebrar esses paradigmas, que eu acho que, de certa forma, eles vêm sendo quebrados pelas novas gerações que estão vindo, né? Eu acho que essa ideia, né, que o Alexandre colocou, eu até pensei aqui na Raulzi, na hora que ele estava falando, veio também muito aquelas integradoras de sistema, né, que tinha antigamente. Você pegava várias plataformas diferentes e procurava integrar, que eram as integradoras que você tinha ali, porque as plataformas não se comunicavam, né? Como eu falei, você tem vários serviços, mas ninguém se comunica no mesmo local. Aí você Isso, começa, Albélio, isso acontece muito na segurança, sim, que é onde eu estou trabalhando. exato. Quer dizer, então De a gente tornar a está. segurança como serviço na mesma linha que o Alexandre falou. Sim, Na porque mesma aí linha. você tem uma coisa que é interessante, Luiz, dentro dessa ideia de tecnologia e inovação que você colocou, é porque o nosso cérebro, ele é virtual também. Então, quando você traz a tecnologia, o seu cérebro se encaixa perfeitamente, porque ele estimula essa parte cerebral que é virtual, que a gente acha que a gente é real, mas a gente é virtual, né? Então, alô? Opa, beleza. Caiu alguma coisa aí, não? Não, não, acho que o Alexandre pôs uma apresentação. Ah, eu pensei que Alexandre, tinha. está sem som você. Alô? Alexandre, você está sem som. Oi, oi. Agora, Vocês estão ok. enxergando minha tela, pessoal? Tô Então, estamos, enxergando. estamos. Agora o Eu prédio tomei a parece um celular mesmo. Isso. eu fui tomar liberdade aqui para inovar aqui na live. Eu fui testar lá o botão e funcionou, se vocês me permitirem. E Não, só para não pode. ilustrar aqui Aham, né, o que a gente falou dos sistemas, e hoje, né, a pessoa ela faz tudo pelo aplicativo. Então, você tem desde a abertura de porta, cadastro de pessoas, tal, e o consumo, né, de todos os serviços que a pessoa quer, que vai de carro compartilhado a carregador de carro elétrico, bicicleta compartilhada, isso fica tudo feito por um aplicativo, né? Então, esse é o... E daí, o que eu queria mostrar, né, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar, um lobby tradicional versus um lobby que já está integrado, né? Como é que fica essa carinha? Então, se você, esse aqui é a frente de um prédio. Então, um prédio hoje que teria muros, a gente tem lá um carro por assinatura, você tem um carregador, uma bicicleta compartilhada, e dentro de um prédio, né, o que era um lobby de um prédio, passa a se assimilar muito mais a uma alameda de serviços, que tem lá mercado, eletrodomésticos por aluguel, tem armário inteligente, adega, serviços, coworking, tem academia, e tudo isso a pessoa faz com um sistema pay-per-use que não onera, né, não encarece o condomínio, né, nessa utilização. Então, é muito bom, né, que a pessoa tivesse o... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Desculpa ter interrompido, eu fui brincar aqui de testar e funcionou, mas... Não, é isso mesmo, é então, isso mesmo. é muito bom que a pessoa possa comprar, né, o próprio espaço. Se a pessoa tivesse milhões de dólares, é legal comprar jatinho, é legal comprar barco. Mas o que acontece é que, além de tudo, as pessoas não têm hoje a condição econômica. A gente não pode esquecer que a pandemia ela acabou afetando muito a questão econômica das pessoas, né? Então, não basta querer. Querer, todo mundo quer ter um espaço de morar numa casa de 5 mil metros quadrados, com piscina, jardim, cachorro, quadra de tênis, mas não é O problema é possível. o Então, custo disso. o custo O e problema é o custo disso.
É o custo. Algumas pessoas puderam ir trabalhar mais distante e aumentar o espaço, sim. Não são todas. O trabalho híbrido está aqui, né? Voltou com tudo. Então, o que a gente tem que pensar é aquilo que é o melhor possível para a sociedade, né? O que cabe no bolso, o que funciona na prática. Porque senão todo mundo só ia andar de Ferrari, ter casa de 5.000 metros, viajar de primeira classe, e não é o caso. A gente tem que pensar em como atender a Mas, população, né? Isso acho que é a grande missão do empreendedor, a grande missão do pessoal que lidera times, que lidera mas empresas, não é isso? sabe o que eu acho, Alexandre? Eu acho que vai ocorrer uma mudança, está ocorrendo, eu acho, né? Uma mudança de mindset, né? Eu acho que hoje as pessoas estão procurando menos Ferrari, menos casas de 5.000 metros. Claro que existe ainda uma onda, tal, tudo bem, mas eu acho que as pessoas estão mais preocupadas hoje com o propósito. Então, eu prefiro morar menor, mais barato, vamos dizer, com custo menor, embora tenha todos os serviços disponíveis, e eu dedico parte da minha renda para fazer uma outra coisa. Então, a parte da minha renda que sustentava aquele hall do prédio, a lavanderia do meu apartamento, esse dinheiro eu vou destinar para um outro lugar, para uma outra coisa, que tenha um propósito ligado à minha vida. Eu acho que esse mindset que está vindo. Tá? Eu acho que existe uma, vamos dizer assim, falando mais globalmente, existe uma evolução do capitalismo, vamos dizer assim. Né? E isso tem chegado nas pessoas nível médio para baixo. Né? Tá certo? Eu acho que existe hoje uma outra maneira de viver, de pensar a própria vida, né? Que tem a ver com isso que você está falando. Tá? Não se O, trata de precarizar as coisas. Não, se trata de ter as coisas, mas numa medida mais adequada, vamos dizer assim. Né? A gente cansa de ouvir falar aqui de consumo consciente, de não sei o quê, não é? Então, acho que essa mentalidade, ela não. Claro, sempre vai ter o sheik da Arábia, que tem tudo de ouro, mas aí tudo bem, mas quem que vai ser o sheik da Arábia? Né? É um, dois, três, sei lá. Né? Então, não é na verdade, a sociedade, né? Não é a economia. Né? Tá certo? E isso, acho que existe um outro mindset em formação, em andamento. Né? Pelo menos é o que eu vejo. Tá certo? Então, você falou, eu moro a uma quadra de onde eu trabalho, eu pego a bicicleta e vou até o trabalho. Tá certo? Todo mundo está procurando isso. Né? Todo mundo está procurando cidades, estão fazendo testes, cidades de 15 minutos. Né? Em que em 15 minutos a pé você tem condição de acessar todas as suas necessidades básicas no entorno de onde você mora. Né? Essa é a última fronteira aí do planejamento urbano. Porque as megacidades, que nem o Wilson falou, elas vão existir, isso é uma questão de sustentabilidade do planeta. As cidades são uma solução para a sustentabilidade. Isso é uma excelente solução. É uma das melhores soluções que a humanidade já encontrou. São as cidades. Tá certo? E a tendência é justamente essa. É o que eu falei no começo. Se você não mora em um condomínio, você vai morar em um. Porque aquela casa de 5.000 metros ali no jardim não vai dar mais. Não vai mais ser possível, entendeu? Claro, tem um legado, as coisas estão evoluindo, é um processo, é uma transformação, mas ela vem, com certeza. A minha visão, pelo menos, é essa. Né? o, o Franco, eu queria pegar uma colocação nessa fala do Percival e te fazer a seguinte pergunta: como que você vê essa questão do ESG, né? Que se fala muito ESG na construção civil, né? A questão do social, de governança e ambiental, principalmente na construção civil hoje, né? Que se fala muito, a gente tem muitas, tem a certificação LEED, tem a certificação Aqua. Como que você vê isso? Isso é uma realidade? É uma tendência? O que que é? Como que você, por exemplo, na sua visão hoje, vê essa questão ESG relacionada ao setor que você está?
Boa pergunta, Abel. Eu acho que esse é um dos assuntos mais em voga, né? Acho que uma coisa que me dá muito prazer é que o nosso negócio, a essência, a existência dele, de forma natural, ela é sustentável, né? Ela traz o conceito de ESG diretamente na cerne do nosso negócio. Vou explicar. Então, quando a gente entra no prédio, o compartilhamento de itens, a questão da mobilidade, a questão de trazer matrizes, né, o carro elétrico, o carregador de carro elétrico, a bicicleta, elementos compartilhados que emitem menos gases. A gente também compra energia no mercado de atacado para prover a energia limpa nos prédios onde a house está presente. Então, tudo isso proporciona uma qualidade, um ESG, na existência do nosso próprio negócio. Não é que a gente faz uma atividade altamente destrutiva, altamente impactante, e depois vai lá e paga para alguém zerar carbono. Então, isso é justificável, sem dúvida nenhuma. Mas me agrada muito mais a gente fazer um modelo que, na sua natureza, ele já é sustentável, ele provê não só sustentabilidade, mas como governança através de sistemas. Inclusive, muitos dos incorporadores que fazem negócio com a gente, eles acessam linhas de financiamento mais baratas, porque ao colocar o sistema da House, eles implementam o conceito ESG nos seus empreendimentos. Então, isso eu entendo, né? Eu pratico e acredito muito que as empresas deveriam ser sustentáveis, ou deveriam carregar o conceito ESG na sua amplitude, já diretamente no cerne dos seus negócios. Ah, e só para não esquecer, Wilson, obrigado pela dica aqui do livro, do Cavernas de... Repete para mim? Cavernas de Aço. De Aço. Legal, já anotei aqui que Tem na eu vou Amazon, ler. tem na Amazon, Kindle, fácil. Incrível, obrigado pela dica aqui e trazer isso, imagina, 1950, são 72 anos, e você tem uma teoria que hoje está mais atual do que nunca, é fascinante, né? Como a humanidade evolui muitas vezes para caminhos que já foram, de certa forma, traçados lá atrás. Se a gente aprendesse um pouquinho a escutar, seríamos melhores hoje, sem dúvida. A maioria conhece os Jetsons, né, Wilson? Eu diria que o Jetsons é uma versão infantil do que o Asimov falava. Faz todo sentido. Isso, justamente. Justamente. Wilson, tem alguma pergunta a mais? Por favor. Sim, não, eu não posso perder essa oportunidade aqui. O Alexandre, você tocou em algo que eu queria ver se você pode explorar mais um pouquinho, porque você falou exatamente a questão de você ser uma plataforma para você conectar vários serviços. E depois você falou algo que eu acho que... Porque, por exemplo, você pegar um prédio com uma filosofia antiga, essa coisa se torna muito difícil. Você tem que ter um prédio que ele seja pensado para isso. Onde eu moro hoje é um prédio novo. Esse prédio foi lançado no final do ano passado, mas o conceito é antigo. Teve um problema aqui que o pessoal queria para restringir o acesso do elevador à garagem. Bom, o que me veio à minha cabeça é o seguinte, é só botar um código lá e... Mas não, cara, você tem que mudar o elevador, tem que mudar o não sei o quê, tem que botar a fechadura. Eu falei, meu Deus, mas isso não dá para resolver digitalmente? Não, não dá. Aí eu queria que você falasse um pouco, porque quando você falou disso, eu lembrei do meu elevador aqui, que vai ser uma desgraça mudar isso. Entendeu? Bom, seguinte, a gente começou, né? É muito mais fácil, de fato, você implementar num prédio novo e ele tem toda a flexibilidade para poder já ser pensado, né, para agregar os serviços. Então, a localização dos equipamentos, a infraestrutura elétrica, o fluxo de pessoas, é óbvio que é muito mais fácil. Mas aí eu vou te contar, né, que como bom empreendedor e sonhador, você tem um mercado que lança alguma coisa como, vamos botar uma média aqui de 600 mil unidades por ano no Brasil, enquanto você tem mais de 70 milhões de unidades prontas, né? Então, é um mercado consideravelmente maior o de prédios, como você falou, né, prédios concebidos de um legado anterior. E eles não vão querer ficar de fora, né? Não dá para você jogar fora todos os prédios existentes e falar, esses daqui ficaram obsoletos e só vamos comprar prédio novo. Então, a gente precisa, de alguma forma, dar um jeito de deixá-los mais digitais. E aí a gente está entrando de uma forma muito intensa nos prédios prontos, né? A gente está colocando... Aí, o que a gente criou? A parte digital é muito fácil, e a parte que é física,
nós criamos uma espécie de um elemento que você instala plug and play, né? Que ele é muito fácil de ser colocado. Então, a gente resolve a parte física, pode ser um cantinho ali no lobby, pode ser na garagem, no salão de festas, onde quiserem. A gente consegue implementar uma série de serviços, é óbvio que não consegue todos, né? Você tem uma série de restrições de acesso, de tamanho, de carga, mas algumas delas hoje são muitas, então a gente consegue colocá-las e as digitais automaticamente estão colocadas. E a gente aí tem feito muitas associações com administradoras de condomínio, com síndicos, para levar essa solução. Então, a ideia é digitalizar não só os novos, né, trazer esse lado inteligente de conectar serviços, de conectar tecnologia, não só os prédios novos, mas também a toda a base existente, com todas as limitações, ainda dá para fazer muita, mas muita coisa, Luciano. E a gente pretende cada vez ficar melhor, obviamente, né, entendendo, às vezes você tem que fazer uma pequena adaptação, mas dá para fazer muita coisa e melhorar muito a vida do morador, mesmo nos prédios mais antigos. Ué, e quando Mas é que vai ter a house aqui em Portugal? Aí eu estava esperando você perguntar. Você sabe que alguns dos nossos parceiros, né, incorporadores aqui do Brasil, muitos deles já incorporam em Portugal, né, no Porto, Lisboa, ali, toda a região do Algarve ali, e foram, não foi um nem dois, foram vários convites para levar a house já junto com eles, né, embarcar o prédio. Tem uma demanda muito grande também por apartamentos de aluguel, onde a gente agrega muito valor, mas também para moradia. Então, acredito que vai ser muito em breve, tá? Pelo andar da carruagem, a gente já tem os parceiros. Então, acredito que muito em breve nós vamos lançar aí um prédio já para estrear a House. Acho que é um mercado, embora pequeno, muito potencial. E é um pezinho na Europa, né? A gente tem aí essa facilidade de entrar pela língua, pela cultura, muitos brasileiros nesse intercâmbio entre Portugal e Brasil. Mas eu tenho muita vontade e se você puder ajudar, abrir portas, aconselhar, mais do que bem-vindo, Wilson. Obrigado de novo aí pelos seus inputs aí preciosíssimos. isso, mas viu, isso vai acontecer, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que moram em apartamentos com a família, né, de 4 dormitórios, por exemplo. Aí a família, o filho casou, foi embora, foi tudo embora, sobrou só o casal, né? E eles têm aquele apartamentão e eles não sabem o que fazer com aquilo. Eu conheço muita gente alugando apartamento em troca do IPTU e do condomínio, porque fica inviável economicamente isso, tá? Em troca, aluga pelo valor do IPTU e do condomínio e sai fora, só para Aí, não ter Percival, despesa. você sabe, Percival, o que eu acredito nesse sentido? Que o que acontece, né? Acho que o Albério tinha comentado, né, do sonho da casa própria, existe um status quo, né, das pessoas que são já, de certa forma, somos doutrinados, né? O sonho da casa própria, quem casa Sim. quer casa, né? São statements que a gente já ouve desde que a gente nasce. E nem sempre, eu acho que eles precisam ser questionados em alguns casos, tá? E por que isso? Nós fomos acostumados a que a casa, né, é o centro de gravidade da vida de uma pessoa, e geralmente a pessoa compra uma única casa em toda a sua vida, e muitas vezes ela precisa mudar de emprego, os filhos vão para uma escola que é mais longe, ele recebe uma proposta de emprego mais longe ainda, às vezes ele, que você falou, ele nasce um filho, ele queria um apartamento maior, os filhos saem de casa, ele poderia ir para um apartamento menor para poder economizar, ter mais praticidade, não precisava ter 4 suítes, ele pode morar em uma, duas, talvez, e ter muito mais praticidade. Então, o que eu acredito como futuro, tá? Quando a gente fala nesse aspecto do futuro do consumo, na verdade, nós temos a nossa vida que tem que ser o centro e a casa que vai acompanhar cada momento da nossa vida, né? Em outras palavras, a pessoa vai trocar muito mais vezes de casa, ela vai poder morar no Brasil, ela vai poder fazer uma pós-graduação em Portugal, vai poder aproveitar uma oportunidade de emprego que veio em Alphaville, depois ela vai querer abrir uma filial na cidade do Rio de Janeiro, ela vai casar, vai ter filhos, vai precisar de uma unidade maior, os filhos saem de casa, uma unidade menor, as pessoas vão ficar idosas, talvez vão precisar de uma unidade com cuidados, então não faz sentido, né, a pessoa imobilizar em um único lugar. Eu acho que a nossa vida está tomando outro dinamismo Isso. e hoje existem recursos para que isso seja possível.
sem que a pessoa precise necessariamente, é um sinal de segurança, né? Tenho escritura, tenho minha casa, era um sinal de segurança. Hoje, talvez não seja mais o modelo ideal, mesmo porque muita gente esquece, né, que se você... A casa é tua, mas se você não pagar o condomínio, se você não pagar o IPTU, não é bem assim, né? Você perde a sua casa. Então, você tem Tem um custo. um passivo atrelado que Tem ela um não é custo de... inteiramente sua. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Ela tem custos, né, de manutenção e por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa rever Na alguns modelos. verdade, Alexandre, economicamente, ter um imóvel é um passivo. É um passivo. Economicamente Assim, é um passivo. de novo, pessoal, se o pessoal tem muito dinheiro, não vai fazer falta, ela tem Sim, patrimônio sim, acumulado, claro, maravilhoso. Mas não é o claro. caso para todo mundo. Então, aqui o que eu queria dizer, para algumas pessoas, e não é para todo mundo, talvez existam modelos mais eficientes, mais propícios economicamente e também de uma forma da gente pensar de praticidade, de mobilidade, que talvez faça mais sentido. Então, o que eu quero aqui é questionar e talvez dar mais opções para o povo, né? Mais opções para uma pessoa que trabalha, que vai passar, vai enfrentar tudo isso, principalmente os mais jovens. Então, com o automóvel aconteceu a mesma coisa, né? Na minha geração, a gente só não dava um braço para ter um automóvel, porque se desse o braço não dava para dirigir o automóvel. Mas, era assim, o sujeito fazia 18 anos desesperado para tirar uma carta e pegar um carro. Hoje, meus dois filhos mais novos, 20, 21 anos, nem carta de motorista eles quiseram tirar. Quanto mais ter um carro. Eles não querem, por É uma isso, né? opção própria. Se o statement do carro, né, se o status do carro foi questionado, né, o porquê do imobiliário não pode ser. Eu não tenho a menor É, dúvida que muita gente vai se questionar sobre essa questão de tomar uma dívida de 35 anos. As pessoas ficam endividadas durante toda a sua vida produtiva, né, durante 30, 35 anos, e às vezes não tem dinheiro para investir num negócio, não tem dinheiro para estudar, fazer uma pós-graduação, às vezes se endividam no cartão de crédito. Será que faz sentido para todo mundo? Será que esse é o melhor modelo? não tem grana nem para trocar o celular, cara. Porque os últimos Frank, modelos são caríssimos. você mostrou uma imagem ali, eu não sei se foi do lobby, de uma mesa e várias pessoas trabalhando ali no computador, e agora me veio uma ideia, se esses espaços, né, da moradia, que você também falou uma coisa importante, para mim, é o conceito de liberdade, né, eu não fico mais preso à moradia, né, mas eu posso circular esse processo. Então, esse ambiente, esse espaço, vamos dizer assim, de moradia temporária, ou seja lá o que for, entre aspas, ele também pode vir a ser constituído um ambiente de negócio em que as medidas que as pessoas vão se conhecendo no mesmo espaço, também você pode produzir novos negócios a partir dessa interação. E por que que eu estou pensando isso? Porque eu, como professor universitário há muitos anos, eu nunca vi condomínio de estudante que provesse serviços, como você está falando aqui, e desenvolvesse novas ideias, novos modelos de negócio. Você imagina estudantes no mesmo espaço, com todos esses serviços que são agregados para aquele tipo de comunidade, quanta coisa novas, né, em termos de negócios poderiam surgir desses espaços. Você tem assim alguma ideia sobre isso? Já pensou? Ou tem alguém pensando, né, em trabalhar essas questões de moradia Velho, você sabe estudantil? Não sei. que uma das coisas mais legais, você não acredita o número de negócios que saem dessas interações, tá? Então, primeiro, assim, os prédios são pensados, né? Não é que isso, assim, a gente pensa o prédio para promover interações, né, encontros esporádicos entre os moradores, seja no espaço de coworking, seja na cozinha compartilhada, na academia. E aí geram muitos, mas muitos negócios e um senso de comunidade, que é algo que as pessoas estão muito carentes, né? Essa relação social, É. essa interação. As cidades são frias, as pessoas não conhecem os vizinhos, não têm respeito pelo vizinho, porque você não conhece. O cara, não conheço, então eu desrespeito, eu ligo a música alta. Você sabe que nos prédios, né, onde a gente está atuando, as pessoas têm um contato muito mais próximo, elas se respeitam mais.
o número de brigas, de casos de qualquer tipo de atrito é muito menor, porque eu conheço meu vizinho, eu sei quem ele é, eu encontro ele todo dia no coworking, pô, eu não vou desrespeitar ele. Então, a convivência, né, o lado social, mas voltando aqui, e dentro dos prédios, a gente tem inúmeros, mas muitos casos, né, que o designer presta serviço para o advogado e o arquiteto presta serviço para o advogado, e daí vai, e um para o outro. Então, eles acabam virando realmente grandes hubs de negócio. Você tem vários prédios que hoje têm 400, 500, 600 unidades com certa facilidade. Então, é um universo de pessoas, né? E são pessoas, de certa forma, se elas moram próximas no mesmo prédio, já tem um senso comum bastante grande. Inclusive, a gente tem televisores ali nos elevadores, nos lobbies, que promovem esse tipo de arranjo social e divulgação. Então, o personal trainer pode divulgar para os moradores que ele dá aulas no prédio, o professor de pilates e por aí vai. E no aplicativo você também tem essa promoção aí de interações entre moradores, né? Eles podem colocar anúncios, podem oferecer serviços. Então, é muito comum. Inclusive, tem pessoas que fizeram o seu business, né? O seu ganha-pão intraprédio, dentro do próprio prédio. Tem o personal trainer que tem agenda lotada o dia inteiro. Você tem advogados que fizeram uma clientela dentro do prédio, fisioterapeutas e por aí vai. Então é muito bacana ver isso acontecer. Eu acho que também é uma nova, acho que a gente falando desse neocapitalismo, né? É um capitalismo mais sustentável, né? Um capitalismo que as pessoas se querem bem. Então eu fico muito feliz de poder prover de alguma forma e ver isso acontecendo. Eu entendo essa direção sendo o sentido da sustentabilidade. O final da sustentabilidade é isso, né? É que seja bom para as pessoas, né? E seja um legado que você possa deixar para as próximas gerações, né? Então, a finalidade da sustentabilidade tem que ser essa, não pode ser outra, né? Uhum. Sem Wilson? dúvidas. Né? O Alexandre, você falou que você não leu Asimov, mas você sonhou e não sabe. Porque você acabou de falar algo. Não, é muito interessante. Você falou algo, quando você falou da casa deixar de ser o centro da vida e ela passa a ser o resultado do contexto da vida, isso é o que está lá no livro que ele fala, em que as pessoas moravam pelo seu contexto e não pela sua vontade. Confesso que quando eu li, esse troço me chocou. E eu ainda falei assim: não, mas nós não estamos num futuro assim. Me enganei redondamente. Cara, isso para mim valeu demais fazer analogia entre a House e um livro que foi escrito há 50 anos atrás. Muito interessante, viu? Muito Fantástico. Eu tô bacana. louco para ler agora. Você deixou. Mais um motivo para ler, né? Muito joia. O Alexandre, é o seguinte, eu acho que a gente, não sei se a gente está chegando aqui, não, mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui, é o seguinte, de tudo o que você já fez, o que falta você fazer ainda? Qual o seu sonho para o futuro? Como que você se imagina ainda os Pô, desafios, né? eu nem comecei ainda, velho. Eu tô só esquentando por enquanto. A pandemia deu uma atrapalhadinha aí, mas já ficou pro passado. Seguinte, o que eu enxergo hoje, né? Que todo imóvel no planeta, ele precisa ter um sistema operacional, né? Eu acho que eu gosto muito, o Bill Gates lá atrás, né? Ele falou um negócio que parecia impossível, e o Wilson vai provavelmente lembrar desse. Ele falou: olha, as pessoas no futuro vão ter um microcomputador em casa, né? E só tinha aqueles mainframes, né? Só empresas gigantes que poderiam ter um computador. Mas esse cara é louco, né? As pessoas vão ter um computador em casa, né? Um negócio meio completamente surreal. E dessa visão ele construiu uma das empresas que mais valiosas e que revolucionaram o mundo. Assim como o Steve Jobs, né? Olhou e falou: o celular também as pessoas vão ter aí uma grande extensão dos seus corpos, vão ter a conectividade na palma da mão. Eu enxergo que todo prédio, todo imóvel vai precisar ter um sistema operacional. Então, um grande sonho é embarcar todas as moradias no sistema operacional, trazer, né, a praticidade, dar mais tempo para as pessoas. Acho que, no fim, o que a gente acaba é gerando mais tempo, né, com essa praticidade, mais economia para elas poderem fazer aquilo que elas mais querem. Pode ser estudar, ler um livro, passar mais tempo com a família. Enfim, tem coisas melhores do que muitas vezes ficar administrando ou pagando algo pelo qual a gente não usufrui. E por último, né, a gente tem esse grande sonho
de chegar inicialmente no condomínio zero, né? As pessoas consomem os produtos, os serviços, uma parte disso é rebatido para o condomínio, a gente consegue ir reduzindo gradativamente até chegar a um condomínio zero, de novo devolvendo mais dinheiro, mais tempo para as pessoas utilizarem melhor, e em algum momento eu acredito que a gente vai chegar na moradia a custo zero, né? A gente vai poder cobrar um aluguel zero ou um serviço de moradia zero, porque a pessoa está consumindo os bens lá dentro do prédio, a gente está gerando mais eficiência, né, num ativo que era ocioso. Não é que a gente não é uma caridade isso, né? O ponto é que quando a gente vai para dentro do prédio, migra para o prédio, você imagina, vamos pegar a Ambev aqui, que é parceira, tá? Então, para ela vender uma cerveja, ela tem que pagar um funcionário, um IPTU, um aluguel novo, um seguro de um lugar que ela faz essa venda. Quando a gente traz isso para dentro do prédio, a gente gera uma eficiência no sistema, ela não precisa pagar mais nada disso, já tem lá, já está no ambiente seguro, ela não paga aluguel, não paga IPTU, porque já tá lá dentro do prédio. Então, isso traz muita eficiência para o sistema, a logística é mais barata. Com isso, a gente consegue remunerar o prédio, o condomínio, e reverter parte para o morador, simplesmente porque a gente gerou eficiência para o sistema, né? E o meu sonho hoje é devolver essa eficiência, né? Trazer esse benefício de tempo, economia e resultante numa moradia mais barata e melhor para os moradores. É um sonho grande, ousado, mas é para isso que a gente existe, né? Para sonhar grande e, quem sabe, trazer essa tecnologia, essa ideia para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas que a gente possa exportar aí um conceito, nasceu com uma ideia. Hoje, eu jamais imaginaria, né? Se me perguntasse, você imagina que você estaria em 120 cidades, com mais de 500 prédios, com a tecnologia embarcada, em tão pouco tempo, no pós-pandemia. Acho que nem no meu sonho executei para isso, mas que ia chegar nesse ponto. E quem sabe a gente daqui a pouco tempo já fale aí em milhões e milhões de pessoas impactadas positivamente. Bom, Alexandre, eu pessoalmente compartilho do seu sonho, tá certo? E estamos desenvolvendo isso na área de segurança, na verdade, que se integra com o condomínio, tá certo? Vocês E estão a gente tem, convidadíssimos já para serem meus parceiros aqui, para a gente prover tá certo? o serviço, mais um serviço para a gente poder integrar os prédios, Tá, né, a perfeito. segurança que é tão necessária. A gente vai conversar sobre isso, mas temos que chamar o Jonathan Ive para fazer o desenho dos prédios, certo? Ele vai fazer essa Já integração. aposentou, pessoal. Bom, deve ter o sucessor dele. Mas É. o Wilson, ele vai resolver essa questão do elevador parar ou não no subsolo, etc. Sem precisar Como é Wilson, fazer um que, monte de buraco no prédio, né? como é que isso vai ter que ser desenhado, tá certo? maravilha. Mas Wilson, Wilson, alguma. os caras gostam de é isso, complicar o simples, né? É, Impressionante. isso, É isso exatamente. mesmo. Mas isso tudo que a gente falou aqui cria uma espécie de uma plataforma, né, sobre tudo que diz respeito a você morar num condomínio e trabalhar também, né? Mas você morar num condomínio, você viver num condomínio de uma outra forma, de uma outra maneira, de uma outra visão, que é uma visão do futuro. Não há como. Isso não tem volta. Inevitável, eu diria. É inevitável. Não tem volta isso. Não tem volta. Não dá mais para morar em chacrinha, tal, em casinha. Acabou. Acabou. Tá certo? Vai demorar um pouco? Vai, porque o mundo é grande. Ele falou aqui, o Alexandre acabou de dar um número, são, sei lá, 70 milhões de unidades construídas que elas vão ter que ter algum destino também, né? Elas vão ter que evoluir também, vai ter muito retrofit, muita coisa, mas vai acontecer. Não há retorno para isso. O maravilha. retorno, se busca a sustentabilidade, se busca um futuro para a humanidade relativamente civilizado, não tem retorno. Esse é o caminho. Maravilha. Wilson, tem uma consideração final, porque eu acho que o pessoal já está a fim de puxar a tomada aqui, quer dizer, o tempo Não, voou. o pessoal da produção aqui é bravo, eles puxam a tomada, cai tudo. Os caras são bravos lá.
São bravos. Aí a gente É, passa para o Alexandre aqui Não fazer as tá respeita certo. mais, considerações. respeito ninguém. Não, é só, eu realmente fico muito feliz de ter podido participar desse papo aqui. Quando o Percival e o Albélio falaram que você ia participar, Alexandre, eu fiquei muito entusiasmado de poder vir e ouvir de você diretamente algumas coisas, porque, né, hoje você está aqui batendo esse papo, falando dos seus resultados, é legal, mas para chegar até aqui, só você sabe como chegou. Então, um abraço, viu? E só mais uma coisa final, Alexandre. Eu, o Albélio e o Wilson, nós estamos desenvolvendo um sisteminha que seria um modelo de negócio e um Canva para síndico, tá? Para ele entender se ele realmente está fazendo o serviço que o pessoal quer que ele faça, tá certo? Que acho que vai encaixar nesse negócio aí perfeitamente. Alexandre, suas considerações finais, depois eu fecho aqui o programa. Sensacional. Primeiro, foi um prazer enorme aqui poder falar com vocês. Queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente. Que o futuro, para mim, é abundante, né? Um futuro promissor, em que a gente vai ter melhores, né? Hoje, a gente tem mais conectividade do que qualquer pessoa na história, tem mais saúde, mais longevidade. A gente está caminhando, acho que, para um bom lugar, né? Com alimentos, com matrizes energéticas mais limpas. Então, eu estou muito otimista. Eu acho que esse impacto, né, na moradia, na vida das pessoas, também vai ser muito positivo. É importante que as pessoas se atualizem, né? Hoje também a gente vivendo mais, as pessoas vão passar por muito mais ciclos. Então, talvez tudo aquilo que a gente aprendeu vai ter que ser reaprendido muito mais vezes. Vamos precisar de muito mais atualizações. E isso vale para síndico, para administradora, para prédios, enfim, todo mundo que está nessa cadeia. Então, acho que essa dica de não fique para trás, né? Procure se atualizar, porque a carreira é muito longa, não dá para a gente se dar o luxo de falar, Ih, já passei, já não é muito para mim. Não, tem que estar atualizado, porque tem muita coisa para ser feita. E eu acredito que o futuro da moradia é brilhante. A gente vai ter prédios que provêm mais tempo, mais facilidade, mais saúde, menos custosos. Então, estou muito empolgado, muito otimista. Acho que vão ter excelentes anos aqui para frente. Queria compartilhar esse otimismo. Se vocês me permitirem também, eu vou só compartilhar aqui meu Por favor, Instagram por e o meu favor, LinkedIn, para quem quiser pegar aqui, pessoal, fica à por disposição. favor. Bater uma foto aqui, eu costumo responder. Vai ser um prazer aí interagir com todos vocês, é o melhor canal aqui. E gosto de fazer negócios também. Quem quiser depois conversar sobre prédios, administradores, síndicos, a gente aí está com bastante fome. Esse vai ser um ano que a gente vai entrar muito forte aí nos prédios prontos também. Buscamos parceiros de soluções. Então, já aproveitando aqui a live, que eu sei que tem muita gente que assiste, né, desse ecossistema. Nossa ideia é impulsionar um modelo totalmente colaborativo, né? A House ela só abre portas, ela só integra, ela não compete em nenhuma instância com nenhum outro prestador de serviço, provedor de solução. Nosso negócio é integrar, impulsionar e criar um novo mercado melhor para todos. Muito obrigado novamente, Percival, Albério, Wilson, foi um prazer sem tamanho. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo. Bom, então, pessoal, chegamos aqui ao final do último programa do ano, né? Como a gente tinha prometido, um grande convidado. E o mais interessante, para deixar isso registrado, que eu mandei um convite para o Alexandre pelo Instagram, e ele prontamente aceitou. Quer dizer, você já vai com não, né? O não você já tem. Ele disse o sim. Então a gente agradece bastante essa oportunidade aqui, né, desse bate-papo. E, claro, aqui a gente não fechou nenhum assunto, tem muitas coisas que poderiam ser conversadas, mas o tempo é curto, e quem sabe, né, numa nova oportunidade, a gente se encontra novamente para trocar mais ideias, né? E, E Albélio, não fechamos o ano com chave de ouro, porque não se usa mais chave, código de ouro. código de... Boa, boa. Então, né, fechamos aqui com código de ouro.
né, com a imagem do prédio dentro do celular, né, nessa imagem, É, e agradecendo também o Isaac, né, cujas previsões, né, se materializaram com a Isaac fala do Asimov. Alexandre aqui com a gente. Eu acho que ele está muito feliz, né? Está dentro do caixão, ele deve estar feliz, né, com o que está acontecendo. Então, nosso muito obrigado, desejamos um Feliz Natal, uma boa entrada de anos a todos, um grande abraço e até o ano que vem com muitas novidades para vocês. Grande abraço, Wilson, Grande abraço. Muito parceiro, Abraço, obrigado. né, do churrasco e do vinho. Obrigadão mais uma Muito vez. obrigado. abração, Um tudo grande bom. abraço.